Olá, neófito! Seja muito bem-vindo ao canal Fora da Matrix. Meu nome é Kelson Ferraz, sou Sênior Demolei, Passe Master do capítulo Filadélfia número 296 e pertenço também à Ordem Universal Maçônica. Bem, eu criei este canal, meus amigos, para compartilhar um pouco da vida, da minha vida para vocês e também para explicar o conceito do que é maçonaria, do que é Ordem Demolei, falar um pouco também sobre a história dos Cavaleiros Templários, que eu pesquiso há muitos anos, e falar sobre as sociedades discretas e secretas existentes neste mundo, né? Falar sobre o mundo espiritual e muito assuntos relacionados a todos essas sociedades secretas. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha vida, como que eu conheci a maçonaria e como eu conheci a Ordem Demolei. Eu vou começar falando sobre a maçonaria porque foi a primeira instituição que eu vim conhecer ainda quando criança, ou melhor, adolescente, com 12 anos de idade foi quando eu descobri a maçonaria. Bem, eu venho de uma família tradicional maçônica, meu pai é maçom, o meu padrinho de batismo é maçom, o meu tio, irmão do meu pai, também é maçom, e o meu tio, casado com a irmã do meu pai, é maçom. Então, juntando todo o conteúdo, esse conceito todo, eu sou a quinta geração de maçons da minha família. Eu, com 12 anos de idade, eu vim saber que meu pai era maçom, com 12 anos de idade. Foi o seguinte, eu estava na catequese, com os meus colegas da catequese, com a catequista, e nós começamos a adentrar no assunto sobre maçonaria. E começaram a falar mal da maçonaria e eu entrei na onda, falando mal da maçonaria, né? Uma criança, 12 anos, entrei. Foi então quando a catequista falou, seu pai é maçom. Eu falei, não, meu pai não é maçom. Se meu pai fosse maçom, meu pai falaria comigo. Meu pai me fala tudo. Ela disse, não, mas maçom não pode falar que ele é maçom. E talvez seu pai não tenha falado para você a respeito disso e tal. Eu não lembro muito bem como é que foi não, porque eu tinha 12 anos de idade. Mas foi mais ou menos assim. Foi então que isso ficou na minha cabeça e eu fui perguntar ao meu pai, assim que eu saí da catequese, fui direto para casa para perguntar ao meu pai se ele era maçom. Olha que interessante. Cheguei para meu pai, falei, pai, você é maçom? Meu pai, a primeira coisa que ele perguntou, que ele falou, não foi se ele era ou não era, mas perguntou quem foi que havia me dito isso. Então, falei, foi a catequista, ela que me falou que você é maçom. E aí ele falou comigo que sim, a princípio. Um sim assim não muito convincente, né? Característica de um maçom, né? E aí eu fui perguntar a ele se a maçonaria era aquilo que a catequista havia falado e tal, aquela coisa toda. E ele disse que não tinha nada disso, que isso era mito, que isso eram inverdades, que não tinha nada dessas coisas que a gente estava falando dentro da catequese e etc. Foi quando eu tomei gosto e interesse, quando meu pai me esclareceu as coisas. Eu fui pesquisar sobre maçonaria e achei diversos conteúdos na internet, diversos, tanto bom como ruim. E, é claro, meu pai conheço ele muito bem, as pessoas conhecem ele, e eu sabia que o que ele tinha me falado era verdade. Então, quando eu vi alguma coisa a respeito da maçonaria de um ponto negativo, eu sabia que era mentira, né? E aí, então, eu fui me aprofundando, pesquisando, né? Com 12, 13, 14 anos, foi passando, né, o tempo, e eu fui tomando mais gosto ainda, me apaixonando muito mais. E aí, eu comecei a dizer, um dia eu vou virar maçom, um dia eu serei maçom.
pai, como é que faz para ser maçom? Ah, você tem que ser convidado. Ah, eu posso entrar agora? Não, você só pode depois dos 21 anos de idade, com 21 anos ou depois. Você não pode agora. E meu pai não me explicou muita coisa assim não, ele só me explicou o que ele podia falar. Ele só me falou algumas coisas assim superficialmente. E eu vou, ao longo do tempo, dos vídeos, eu vou falando um pouco mais, esclarecendo um pouco mais sobre como as coisas foram desmembrando, eu fui descobrindo mais coisas, sobre a vida do meu pai no mundo maçônico, E aí, eu chegava com meu padrinho é diretor de escola, e eu falava, padrinho, me arranja um chaveirinho da maçonaria. Ah, eu quero ser maçom, um dia eu serei maçom e tal. E aquela coisa toda de adolescente, eufórico, com uma extrema vontade de pertencer a essa fraternidade tão bela, tão perfeita, tão justa. E aí eu fui embora para uma outra cidade estudar, e foi quando, com os meus 22 anos de idade, eu fui iniciado na maçonaria. 10 dias depois de eu ter feito 22 anos de idade, eu fui iniciado na maçonaria. Isso eu considero um feito brilhante, porque eu sei que na maçonaria, eu posso falar com toda propriedade, que no mundo maçônico não se inicia pessoas muito jovens. São pessoas mais amadurecidas, depois de 30 e 40 anos, que geralmente pertencem à maçonaria. E eu, com 22 anos apenas, eu fui iniciado na maçonaria. Eu recebi o convite com 21 anos de idade e iniciei 10 dias depois de ter feito 22 anos de idade. Eu levei um ano para ser iniciado. E eu fui iniciado na maçonaria com 22 anos de idade, no ano de 2019, mais precisamente 13 de junho. E aí apaixonei mais ainda com a maçonaria. Então, assim, meus amigos, a minha história na maçonaria foi essa, dos 12 aos meus 21 anos de idade, pesquisando e sempre falando que queria um dia pertencer à maçonaria, depois que eu descobri que meu pai era maçom. E com 22 anos eu iniciei. Meu pai esteve presente, foi uma felicidade enorme, toda a minha família. E assim, foi um marco histórico, com 22 anos de idade apenas. E foi uma coisa muito bacana na minha vida, muito mesmo, me acrescentou muito e vem me acrescentando muito em minha vida. Então, eu resumi bastante como é que foi a história, para o vídeo não ficar muito longo. Mas ainda no próximo vídeo, vou explicar para vocês como que eu recebi o convite, antes de eu iniciar a maçonaria, qual foi a outra ordem que eu iniciei, e lá que os maçons, irmãos maçons, me descobriram, e me iniciaram. Eu alerto para vocês que na maçonaria você é iniciado aqui no Brasil através de convite. Convite pessoal de um maçom para uma pessoa da vida mundana. Então é isso, meus amigos. No próximo vídeo, então, eu estarei falando como eu recebi o convite. Falarei um pouco também da outra ordem que eu pertenço. E nos próximos vídeos nós vamos adentrando mais ainda sobre os assuntos aí voltados à maçonaria, voltados à outra ordem que eu pertenço, ao mundo espiritual, esotéricos, exotéricos, históricos, sobre os Cavaleiros Templários, dentre outros e muitos outros assuntos, Então é isso. Eu espero ter esclarecido para vocês, eu espero espero que essa mensagem minha tenha chegado até vocês. E um abraço fraternal para todos. Sejam muito bem-vindos, neófitos, ao meu canal.